Olá, meu nome é Flávio Faur, sou advogado e especialista em direito de família e inventário judicial e extrajudicial. Uma dúvida comum é se pode ser retroativa a data do início da união estável. Bom, na união estável pode sim fazer constar na escritura pública ou no instrumento particular, que é o contrato de convivência, entre as partes, a data retroativa do início da união estável. Entretanto, entre esta data retroativa até a data em que formalizar a união estável, obrigatoriamente será pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime previsto em lei. Bom, aí então, da data que se formalizou a união estável para frente, pode sim ser escolhido outro regime, por exemplo, a comunhão universal de bens ou a separação total de bens. Mas você fique atento, pois se quiser que tenha efeitos contra terceiros, contra todos, tem que ser através de escritura pública, que é feita em cartório, para que haja a publicidade dos atos praticados nessa escritura de união estável. Quanto formalizar a união estável, pode escolher o regime de bens, conforme a gente disse, caso não escolha, será então o regime da comunhão parcial de bens. Na formalização da união estável, é sim possível constar algumas cláusulas específicas. Uma informação importante é a escolha do regime de bens. No casamento, caso a opção seja o regime diferente da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, deverá então fazer previamente ao casamento o pacto antinupcial. Mas veja que interessante, no entanto, na união estável é diferente. Caso queira que o regime de bens seja diferente da comunhão parcial de bens, que é o regime legal previsto em lei, basta que seja informada na própria escritura pública de reconhecimento da união estável qual é o regime de bens que será eleito, pois na união estável não há o citado pacto. Interessante, não é? Por exemplo, um imóvel X terá incomunicabilidade, ou seja, o outro não terá direito a ele em caso de separação, sendo de propriedade exclusiva de um deles. E também constar que eventuais pagamentos e benfeitorias realizadas no referido imóvel serão de propriedade exclusiva de um deles. Essa é uma das cláusulas que pode ser feita. Pode constar que cada companheiro não tem interesse no patrimônio particular do outro. Pode ser também definida uma multa, por exemplo, se houver traição, com cláusula de dever de fidelidade. Pode também constar que as partes elegem o juízo arbitral e não a justiça comum para a solução de quaisquer conflitos de alteração, aditamento ou dissolução da união estável. Se for judicial, pode ser no domicílio de qualquer das partes. Isso pode também ficar definido no documento, na escritura pública de união estável ou particular com reconhecimento de firma. Mas veja que interessante, vocês acham que todos os bens adquiridos na constância da união estável serão dos dois, conforme define a lei? Pois é, nem sempre, pois a lei também define que mesmo sob o regime da comunhão parcial de bens, é possível adquirir um patrimônio particular durante o casamento ou a união estável, que poderá ocorrer através de doação, da herança ou de bens subrogados dos bens particulares, que são aqueles que um deles já possuía antes da união estável. Ou seja, em caso de dissolução da união estável ou divórcio, no caso de casamento, esse bem não será partilhado. Bom, meu escritório, Faur Advocacia, continua à sua disposição. Nos vemos em breve. Até logo!